Olá, bem-vindos ao Seracast. O host oficial é o meu sócio e diretor do Serac, o Marcelo, mas hoje eu estou tendo a honra de substituí-lo, porque os convidados aqui, além de meus sócios, são meus amigos e eu não deixaria outra pessoa entrevistá-los, né? Muita gente sabe que a família Martins ela tem investimentos fora do país e o meu sócio para esses investimentos, minha sócia, estão aqui porque também são membros do Fire Club, um dos nossos grupos de empresário, e nós estamos próximos de um evento, então não podia perder a oportunidade de fazer um podcast com eles. Sejam bem-vindos, Danilo, Débora. Obrigada. Vocês, espectadores, por favor, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho, deem like, compartilhem e não percam esse episódio que vai ser muito legal. E aí, fizeram boa viagem, não? Muito boa viagem. Graças a Deus. Saímos do calor de 32 graus para chegar nesse friozinho que estamos aqui, mas tudo bem, vale todo o esforço. Eu querendo ir para lá e vocês vindo para cá, né? Eu querendo fugir do frio. Mas muito legal. Danilo e a Débora moram nos Estados Unidos já há muito tempo. E eu queria começar perguntando quem foi que teve a ideia de ir para lá, por que Estados Unidos, se vocês tinham na época algum outro país que estava em mente e por que acabaram escolhendo os Estados Unidos, se já eram casados, se não eram casados, quem foi o louco de vocês que quis ir para lá e largar tudo aqui no Brasil? Conta aí um pouco a história desde o início aí, por favor. Deixar. O louco, no caso, acho que fui eu, mas muitas coisas assim, até não planejadas, para ser bem honesto. Porque eu trabalhava no Brasil com franquias e toda a parte de comunicação visual, com marcas legais grandes, Spoleto, Domino's, Gendai. E em 2011 eu fui aos Estados Unidos a trabalho para participar de uma feira. E aquilo ficou na minha cabeça. Sabe, vislumbrei aquilo, falei, nossa, fiquei maravilhado. E segui minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, finalizei a faculdade de publicidade, sou formado em publicidade. E depois dessa formação, a Débora já tinha carreira também, ela trabalhava também já na área imobiliária desde então, nas maiores construtoras do Brasil. Mas aí, a gente conversando, eu falei, poxa, eu tô para me formar e eu, na época, eu fazia esportes. Vocês só namoravam? Só namorávamos, sim. Nós estamos juntos desde o finalzinho de 2008. E aí, ficamos nessa, eu falei, olha, vamos para os Estados Unidos? Eu quero passar um tempo lá, queria ficar uns 6 meses nos Estados Unidos. Primeiro, para aperfeiçoar o meu inglês, e eu queria também trabalhar, fazer dinheiro, né? Aproveitar o dólar, voltar, mas a minha ideia era montar uma agência de marketing esportivo. Olha só que coisa maluca. E nós fomos, isso foi em 2013, março de 2013, e o plano foi esse, ela ficaria um mês comigo lá, a gente conheceria a Disney junto e tudo mais. Porque quando eu fui em 2011, eu nem fui nos parques, eu fui só passear, ver assim a cidade. A ideia era passeio. A ideia era passeio. E aprimorar o inglês. E eu ia ficar trabalhando, porque meu irmão já tinha morado nos Estados Unidos de 2003 a 2007. Tá. Eu já conhecia pessoas lá, tem um primo que mora lá até hoje. Então, assim, eu já fui mais situado. E aí aconteceu que durante essa estadia, a Débora passou esse primeiro mês comigo, voltou pro Brasil, e o plano era esse, tinha mais 5 meses ali. Só que no segundo mês de trabalho nos Estados Unidos, eu conheci um empresário muito, muito renomado nos Estados Unidos, lá em Orlando principalmente. Ele estava numa fase assim de crescimento exponencial da operação dele. E ele comecei a prestar serviço para ele, coisas aleatórias, coisas de imigrante, assim, de eu tô mudando de escritório, me ajuda aqui a montar a mesa. E vamos lá montar a mesa. E aí, só que a minha dinâmica de trabalho, a maneira de interagir, de raciocinar as coisas que ele me passava, agradou ele. E em um momento, depois de um mês e meio, ele chegou para mim e falou assim, pô, gostei do seu trabalho, gostei da maneira que você se posiciona. Você não tem interesse de ficar aqui, não? Eu te ofereço o visto de trabalho. Aí foi um choque, assim. Não tava no plano, não tinha nem cogitado isso. Aí eu liguei pra Débora e falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A Débora já tava já num departamento muito legal na construtora Iven. Pra ela seria, assim, abandonar a carreira que ela tava construindo. E aí
Eu falei, olha, essa é a situação. Comuniquei até meus pais na época, mas a proposta foi quase que irrecusável. Eu falei na hora pra ele, eu falei, pô, mas tem minha namorada. Ele falou, traz ela também. E Tá. acontecia... Deixa eu te interromper um pouquinho só. Eu interrompo os meus convidados sempre que eu ouço algo que me dá uma lição e que eu quero passar essa lição para os espectadores, né? Eu já aprendi duas coisas aí com o que você falou. Primeiro, que fala-se muito, né? Pô, a gente tem que focar numa coisa só para desenvolver, para se tornar especialista, né? Mas nem sempre isso é bom. Nem sempre isso é bom. Tem momentos para focar e tem momentos para desfocar, né? Principalmente quando você está iniciante, você estava iniciando naquela época, você tem que mostrar o seu valor, não o seu valor de especialidade em alguma coisa, até porque você mesmo está em formação, mas o seu valor de boa vontade, de resiliência, né? De ação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Não, eu quero ser especialista nisso porque eu vou desenvolver, eu vou ser o melhor nisso. Isso é bom, mas depende do momento, né? E segunda lição, segunda coisa que eu aprendi é a coragem, né? A coragem, a sua coragem já foi enorme, mas a da Débora foi mais ainda, porque, como você falou, ela estava numa construtora aqui muito boa. Exato. E foi convidada para ir lá para trabalhar, para ela não saber nem quem era direito o empregador, e você também não sabia, você estava há muito pouco tempo. E o idioma limitado para os dois também, né? Idioma também, então eu acho assim de uma coragem incrível, né? Aconteceu comigo parecido, Débora, acho que eu contei já para o Danilo, mas não lembro se eu contei para você. E eu estava aqui no Brasil, obviamente, como supervisor de vendas numa empresa. Não era multinacional, mas era uma empresa grande nacional. E eu tinha 4 pessoas ou 5 que trabalhavam. Eu ganhava um percentual de comissão sobre aquilo que elas vendiam. Eu já tinha parado de vender, né? Porque eu administrava o departamento de vendas. Tinha vale-refeição, tinha convênio médico, tinha combustível, tinha todos os benefícios de um supervisor de vendas. Estava muito bem. E aí eu fui convidado para trabalhar em 9 estados do Brasil, ser vendedor viajante, sem nem registro em carteira. Era só comissão. Se quebrasse o carro, eu consertava. O meu convênio eu tinha que pagar, né, tudo. E eu tinha os 2 filhos pequenos. Né? E eu fui também. Então, eu acho que você foi, inclusive, mais corajosa do que eu, mas eu lembro disso, me identifico muito com esse tipo de decisão, né? Mas sigamos. Eu vou te interromper quando você me der lição. Tá. E como você vai me dar muita lição, eu vou te interromper toda hora. Eu falo que toda interação com você é aula, né? Então, pra mim tá tudo bem. Então, foi assim que nós seguimos. Aí falei com ela topou a ideia, comprou também a ideia. E acabou que nessa evolução, nesse pouco tempo que eu fiquei lá desenvolvendo as outras questões, eu já voltei pro Brasil. Nem completei os 6 meses que eu tinha para ficar lá, voltei com 5 meses e meio. Já trabalho pela Macrobaby, não mencionei, mas era a rede que eu trabalhava na operação, era a Macrobaby, que estava... A expansão era um grupo de empresas, é uma holding, já nasceu como uma holding, né? Era a Macrobaby, mais 2 marcas próprias. E eu vim para o Brasil a trabalho, representei a Macrobaby numa feira aqui no Transamérica. E eu passei exatamente 2 semanas aqui. Foi o tempo da Débora pedir a demissão, a gente vender carro, o pouco que a gente tinha naquela época não era muita coisa. Montamos as malas e voltamos 2 semanas depois para os Estados Unidos, assim, na cara e na coragem. O tempo que eu morei lá sozinho, eu morei na casa de um americano, amigo do meu primo. E quando nós voltamos para Orlando, a gente ficou morando em um flat por 8 meses. Era um flat mesmo, kitnet, assim. Era num hotel legal, mas não tinha fogão, não tinha nada. Era micro-ondas, frigobar e a gente se virava lá. Mas trabalhava, assim, 60 horas por semana. Era um negócio que a gente começou a absorver, que é a dinâmica de horas de trabalho, né? O brasileiro não é acostumado, muito familiarizado com isso. E foi, assim, um projeto de vida. Coisas vieram a nosso favor. A gente saiu daqui do Brasil no momento que o dólar a gente pagou 1,79 no dólar que nós imigramos. Eu lembro que, assim,
até antes disso, quando meu irmão morou nos Estados Unidos, o dólar era 3,50, 3,25. Eu falo disso, né? Por conta a gente vai mencionar aqui. A importância de achar que o momento certo não, é depois, o momento certo vai chegar uma hora. Você tem que fazer, porque você nunca sabe como é que essas coisas vão evoluir. E aí foi assim que chegamos lá, e essa história começou em 2013, oficialmente, setembro de 2013. A Débora entrou na operação também para trabalhar com a gente lá. Ela teve as experiências dela. Foi, assim, para nós, foi literalmente uma lição de vida. Para mim foi muito profundo, impactante, porque, como você falou, coragem, especialidade. O que me criou essa oportunidade dos Estados Unidos, realisticamente, era a minha especialidade em resolver coisas. Eu não era especialista em nada. Eu sou especialista em resolver coisas. E executar coisas. Foi exatamente isso, porque eu cheguei lá formado em publicidade. Eu não fui trabalhar no departamento de marketing, eu não fui trabalhar no departamento de mídia, nada. Eu fui fazer... Eu virei... a princípio, eu era gerente de projetos da Macrobaby, da holding, né, que era a Marco Corp. E isso foi evoluindo, até que, lá, 8 anos depois, eu saí da operação como o executivo de expansão e gestão patrimonial dessa empresa. A Débora também fez uma carreira inteira lá e nós vivemos esse processo. Tivemos filho nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma jornada que hoje nós já completamos mais de 12 anos. Completou 12 anos agora em março desse ano de 2025. E, assim, a gente olha para trás, é tanta coisa para lembrar que fica até difícil. Aliás, o filho deles, o Lourenço, está aqui. Eu queria que mostrasse o americano aqui para nós, que é o meu doleiro. Hoje eu vou comprar dólar dele. Né? Ele quer gastar um pouco do dinheiro dele aqui no Brasil e vai trocar dólar por real para mim. E o Lourenço eu já o conheço há um tempo e ele tem a mesma característica, né? Ele não tem, ele é muito organizado, é igual vocês e assim, o que ele quer, ele vai atrás, né? Eu tô falando da Pedra do Baú, isso aí. Eu convidei ele para escalar a Pedra do Baú, que é aqui perto de Campos do Jordão, e ele não sossegou enquanto ele não convenceu os pais, viu passagem aérea, viu tudo, para estar aqui na Pedra do Baú. Nós precisamos pedir uma autorização especial, porque era a partir de 8 anos que podia subir a Pedra do Baú, e ele tinha 7. Então, a gente teve que pedir uma autorização especial. Foi fácil porque falou, os pais vêm. Pai e mãe vão estar juntos. Então, né, não é qualquer maluco que está trazendo, são os pais que estão trazendo. Então, foi fácil, mas foi muito legal e que me aproximou muito do Lourenço, que eu considero meu amigo também. Mas isso tornou uma dificuldade quando eu te conheci, né? Porque até hoje eu não sei dizer o que o Danilo faz, que ele faz tanta coisa. Quem é o Danilo? O Danilo é meu sócio lá nos Estados Unidos, a gente desenvolve projetos imobiliários, mas o que ele faz? É só isso? Não, ele faz um monte de coisa, né? Mas isso é bom, porque traz experiência. O que aconteceu, o que eu acho que aconteceu, você confirma comigo. Com a experiência toda na Macrobaby, pelo que você passou, que o Danilo teve até que comprar avião sozinho para o dono da Macrobaby, a fama se espalha, né? E aí foi exatamente por isso que eu te conheci, porque aí eu estava conversando com uma outra família que já investe com vocês lá há muito tempo. Uhum. E aí eu estava conversando com pai e filho dessa família, e a gente estava falando em fazer alguma coisa junto lá. E eu falei, mas eu tenho uma casa lá, eu estou com um problema na administração, e não está dando lucro, e não sei o quê. Falei, fala com o Danilo. Né? Mas quem é o Danilo? O Danilo é o cara que cuida disso pra gente lá, ele é muito bom, porque inclusive se tem um negócio caro, ele vai... Não, isso aí tá muito caro. Então, né, a gente tá muito satisfeito, a gente tá há muito tempão lá e tal, né? Falei, legal, quando eu for pra lá, então eu vou conhecer esse Danilo. Mas aí o Danilo veio pra cá, não sei por que é o motivo. E a primeira vez que eu vi o Danilo foi aqui, almoçando no Laçu. No Laçu. E aí, quando eu fui pra lá, a passeio, eu fui no escritório de vocês, né, que eu quase não saio, porque fui recebido com um banquete ali, né? Eu já tinha acabado de tomar café da manhã, iguarias ali à minha disposição, eu não consegui comer, porque estava com o estômago cheio já. Né? Mas fui muito bem recebido lá, isso aproxima muito, né, a gente, porque hoje em dia
só se pensa em negócios, os relacionamentos são muito frios e tal, então você ser bem... Eu nem acho que recebi tão bem o Danilo aqui, mas fui muito bem recebido por vocês lá, né? E aí se tornou uma amizade e uma confiança em relação ao trabalho muito grande, né? E aí eu vejo que agora vocês estão naquele momento de começar a especializar, né? Tá, eu consigo fazer tudo, mas se eu for fazer tudo e sem auxílio, que também foi uma grande sacada a você contratar uma assessora, né? Uhum. A gente vê a mudança, ou seja, a gente tem que estar esperto para fazer a coisa certa na hora certa. Optar por concentrar ou por fazer o trabalho difuso na hora certa, né? Exato. Assim, existem vários momentos, né? Acabou que ele teve que viver as etapas difusas e as etapas concentradas, justamente por isso. Foi o que você falou, assim, na Macro Baby, a operação da holding, nós tiramos de 3 empresas até para 16 empresas. E era dos mais variados segmentos possíveis. A gente tinha produto de marca própria da linha de cosmético, a gente tinha produto de marca própria da linha de poricultura leve. A linha de poricultura leve cresceu até 150 produtos. Aí depois entrou a parte de varejo para suplementação. A gente teve a loja de suplemento, a gente teve marca de suplemento. Aí veio a parte de aviação executiva. Nós já chegamos a ter 3 aeronaves. A empresa saiu para ter um faturamento de $40 milhões por ano. Era a gestão de todas essas contas. Os Estados Unidos é um país muito burocrático, seguro, advogado. Esse era o meu trabalho, essas eram as áreas que eu coordenava para fazerem acontecer. Nós tínhamos um time de gestão muito enxuto, nós geríamos uma empresa desse tamanho, basicamente 4, 5 pessoas, mais os demais colaboradores, que era um time de 100 colaboradores. E dependia muito dessa proatividade, dessa capacidade até autodidata em alguns momentos, porque a gente não tinha muito recurso. Assim, vinha a demanda e a gente tinha que resolver. E foi assim para a Débora também, dentro da atuação dela, ela também atuou dentro da parte da Macro Baby, né, com a parte de produtos, das vendas também. Então, para nós foi uma faculdade de vida e profissional, assim, gigantesca. Eu não consigo me imaginar no Brasil, onde eu teria me inserido profissionalmente, que eu teria sido exposto a tudo que eu fui exposto nessa operação. Todos os segmentos. Eu não acredito que eu conseguiria me inserir num lugar que tivesse tanta variação de atuação. Interessante. Então, esse processo aconteceu e ele trouxe o que parece ser uma habilidade, uma vantagem, em um momento também virou uma deficiência para mim. A capacidade de atuar em vários segmentos te deixa um pouco desfocado. Então, demorou um tempo após essa reorganização profissional, depois da minha saída da operação em 2021, para eu entender, porque assim, a princípio eu saí dessa operação para tratar dos investimentos imobiliários, informalmente até, porque eu ainda não era licenciado no mercado imobiliário, da corretagem, que envolve os investimentos, e eu fazia consultoria. Consultoria porque eu estava basicamente transferindo o meu conhecimento para o que eu executava na Macro Baby para outros empresários. Estavam internacionalizando as marcas, fazendo um processo de implementação de operações lá. Só que quem trabalha com consultoria sabe, é um produto delicado, consome bastante energia, a escalabilidade é bem limitada, você tem que ter uma estratégia muito grande. Eu não tinha aparelhamento, nem posso até dizer com humildade, não tinha nem capacidade técnica para poder escalar isso de uma maneira adequada. Foi quando já nesse momento a Débora, já também após a transição de carreira dela, acho que é legal ela falar também, quando ela saiu dessa parte de vendas e ela começou a voltar progressivamente para o mercado que ela saiu do Brasil, que era o imobiliário. Eu ia fazer essa pergunta para a Débora, mas só para não perder, porque é uma coisa que cronologicamente acho que ficou um pouco mais para trás. Eu perguntei sobre outro país em foco. Eu sei que você passou, não sei, acho que não juntos, mas eu sei que você passou uma temporada em Portugal. Portugal. Como é que contextualiza isso? Portugal foi um processo que a gente viveu no ano de 2018 para 2019. Isso foi um contexto imigratório da nossa vida. Você já estava lá desde 2008? Exatamente. Não, desde 2013. Estávamos nos Estados Unidos. Tá. Que Portugal entrou nessa história inteira, Martins? Que apesar que eu ter sido oferecido visto
no ano de 2013, eu não sabia que o visto não era coisa de tipo, tá bom, a gente vai ali amanhã na imigração, eu falo que eu quero te contratar e o visto tá emitido no mês seguinte para você. Uhum. Esse processo burocrático nosso levou praticamente 6 anos para acontecer, né? Mais, na verdade. Para conseguir o visto de trabalho. De trabalho, porque na época, imagina, 2013, primeiro que a gente começou oficialmente o processo em 2014, montar o protocolo. Tem até hoje uma pasta de documento dessa grossura assim, e eu fui orientado naquela época a fazer um visto chamado H1B, só que ele era um visto que era uma loteria. Então eram 25 mil vagas chegou em momentos que tinham 300 mil aplicantes para aquele visto. Então a gente teve que usar um recurso temporário, de um visto temporário, que a gente utilizava, a Débora estudava nessa época, até por conta desse visto. E a gente foi renovando isso, até que teve uma época que não dava mais para renovar. Foi quando a gente falou, quer saber, vamos fazer um período fora dos Estados Unidos, até para poder abrir margem para esse processo. A gente já estava num 4º ou 5º processo, só que nesse 4º ou 5º processo a gente fez 2 processos ao mesmo tempo. Foi o H1B, que era a loteria, e a gente fez a primeira vez o processo chamado EB3, que é um processo nos Estados Unidos, que é um processo de imigração permanente, que já garante o green card de uma vez, e ele segue um período de aprovação de 18 meses, mais ou menos. Então, essa saída dos Estados Unidos foi primeiro para a gente não ficar fora de status dentro dos Estados Unidos, e também para viabilizar o processo de aprovação. E, assim, graças a Deus, calhou que tudo conciliou. De cara, a gente saiu dos Estados Unidos em abril, em maio já veio a resposta que o primeiro visto já foi selecionado na imigração, que era o H1B, e o outro visto começou a andar e em 18 meses esse visto foi emitido. Nós já tínhamos voltado para os Estados Unidos no começo de 2019, então a gente não ficou nem um ano fora dos Estados Unidos, porque já tinha sido emitido, o visto tinha sido emitido 3 meses antes, a gente acabou ficando mais no Brasil, porque dava para trabalhar remoto naquela época, né? Então a gente estava expandindo a parte de e-commerce da Macrobaby, então eu fiz toda a parte de intermediações aqui no Brasil por conta disso. Como era um público brasileiro majoritário, a gente também trabalhou com plataformas famosas aqui, que é a Vtex também, então eu tive a chance de, no Brasil, estar atuando no mercado, né, em troca, em nome da empresa, até nós voltarmos oficialmente e aí seguimos todo esse processo. E esse período em Portugal, vocês trabalharam? Não, Portugal acabou que assim, eu trabalhava já remoto. Tá. Então, em Portugal nós ficamos muito pouco, ficamos 2 meses e meio em Portugal. Tá. Porque teve uma situação familiar nossa, né, que envolve a minha sogra, que falou, em vez de a gente permanecer esse período direto em Portugal, que a gente até tinha decidido por questões de segurança, a gente acabou falando, vamos voltar para o Brasil e ficar no Brasil para poder... Mas trabalhando remotamente você Sim. E ela também, trabalhando remotamente? Não. Aí você não, nesse período de Portugal você não trabalhou? Não trabalhei. Então eu trabalhava sendo mãe, né? Trabalhava sendo mãe. E esposa, que também é uma profissão. Também é verdade. E aqui... Mas para você começar a contextualizar a tua parte, eu queria saber quando é que você começou a achar que não era loucura o que o Danilo tinha feito com você. Olha, eu falo que Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu sou uma pessoa que desde sempre eu gostei muito de viver desafios. Eu não sabia dar esse nome, né? Tá. De coragem, de uma pessoa que é capaz de enfrentar desafios. Porque eu trabalho desde os meus 14 anos, mas a minha história de vida, eu nasci no litoral de São Paulo. Então, eu lembro com 10 anos de idade eu virar para os meus pais e falar que eu não queria morar no litoral, porque ali não tinham grandes empresas multinacionais ou grandes empresas. Com 10 anos? Com 10 anos que eu queria construir uma carreira profissional. Sem muita referência disso, eu tinha apenas uma prima que eu via que ela já estava na 4ª faculdade dela, eu quando era uma criança, e eu achava aquilo o máximo. Então, com 13 anos de idade, mudamos para São Paulo e com 14 eu já comecei a trabalhar. Então, meu primeiro trabalho foi num escritório de advocacia de uma amiga da minha mãe, onde foi uma escola. Foi onde eu aprendi a andar de ônibus São Paulo inteiro, eu ia nos fóruns fazer, protocolar petição para ela, ela me dava bilhete único, o dinheiro da condução e o
processo, o protocolo, o documento para eu poder protocolar. Então, eu tinha que sair, o escritório era na Vila Prudente, eu tinha que sair para todos os fóruns, Barra Funda, todos os fóruns possíveis. Então, foi uma escola e desde então eu sempre tinha que eu queria trabalhar em grandes empresas. Então, eu sempre fugi do meu ciclo ali, que sempre, vai trabalhar numa loja próximo do bairro, né? Ou vai trabalhar no shopping, em alguma loja, tal, como eu tinha muitas amigas que faziam assim. Eu queria trabalhar longe. Então, depois desse trabalho, eu trabalhei em uma clínica psiquiátrica, onde eu descobri que lidar com pessoas era o que eu mais gostava. Não com papéis. Então, eu queria estar mais com pessoas. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar em uma construtora, Cetim Engenharia, e depois da Cetim, eu fui para a Iven. E na Iven, eu entrei como recepção. Logo em seguida, passei para assistente administrativa e depois já fui para o RH. Para os recursos humanos. E ali eu construí uma carreira. Então, antes dessa ligação muito louca do meu namorado, eu já tinha ali um plano de carreira. Eu estava como coordenadora de recursos humanos, meu gestor, meu diretor de operações, ele estava apenas esperando eu terminar minha faculdade para eu já subir para a gerência, mas ali como coordenação, eu já liderava uma equipe na parte de treinamento, desenvolvimento de recursos humanos, tanto o pessoal CLT, que na época eram 54 funcionários CLT, então eu controlava ponto e tudo, e eu tinha os corretores autônomos. E a empresa grande, então tinham 17 gerentes, mas no total de corretores autônomos eram 750 na época. Era muita gente. Então, de fazer as festas de premiação, tudo que você possa imaginar, eu participava desse desenvolvimento bem ativo e também dava treinamento para os corretores de dress code, como deveriam se portar e vestir a camisa da empresa e ser o cartão de visita, né? Mas é isso, eu sempre trabalhei por trás das cortinas. E quando veio essa notícia, eu fiquei meio em choque, mas eu resolvi aceitar o desafio. A gente estava num período do nosso relacionamento construindo uma história, né? 2 jovens, mas querendo construir a história junto. O Danilo, desde o primeiro momento que a gente começou a se relacionar, eu consegui ver nele coragem, cuidado. Então, ele cuidava muito da gente, do nosso relacionamento, mesmo com uma maturidade. Por mais que dali da nossa geração a gente tinha um pouquinho mais maturidade, era um pouquinho fora da curva. Mas eu via nele e eu confiava muito nele. Então, eu acho que, além da minha coragem, a confiança que eu sempre tive nele e acreditei sempre nele, no potencial, foi o que me fez aceitar e abraçar. E por que não viver uma experiência e se porventura não der certo, pelo menos eu vivi. E ali eu aprendi alguma coisa, né? Então, mas graças a Deus, realmente foi o caminho que, para nossa família, foi o caminho que Deus guiou e deu certo, né? Ainda estamos lá, fazem 12 anos, como ele falou. Ali foi um desafio tremendo, porque eu saí de lidar com pessoas, treinar pessoas, falar com pessoas o tempo todo. E eu fui para um país que eu sabia falar o hi e o bye, mais ou menos. Então, para mim era meio conflitante, porque eu gosto de me comunicar, isso faz parte da minha personalidade. E essa foi uma das maiores dores do início, porque eu não conseguia me comunicar. Então, eu acabei indo muito para dentro. Mas logo eu consegui virar essa chave, porque eu fui contratada. Então, eu saí daqui já com um trabalho,
Só que eu não fui para o escritório, porque o meu currículo, eu poderia ir para o escritório por conta da língua. Eu não tinha língua. Então, nem o espanhol eu tinha, que o espanhol é uma língua forte ali na Flórida, né? E então, eu fui para vendas. E foi o meu primeiro contato na minha vida com vendas ali na frente. E eu não sabia a diferença de uma chupeta e de uma mamadeira. O Lourenço só chegou 3 anos depois disso aí. Isso. Então, foi bem... Só que como eu gosto de desafios e na minha percepção, o que eu for fazer, eu quero dar o meu melhor, então eu tentava aprender o máximo possível. Então, quando não tinha clientes na loja, a gente juntava, eu falava, vamos juntar as vendedoras, aqui é mais antiga, vai, finge que você tá vendendo pra gente. Porque eu queria entender o que ela usava, porque ela vendia mais, quais que eram as técnicas, como ela apresentava o produto, e aí a gente ia colhendo, e querendo ou não, não só eu aprendia, como toda uma equipe. E isso foi virando meio que um padrão ali, então quando não tinha cliente, a gente ficava fazendo um circuito da loja para ir... Virou um treinamento. Exatamente. E disso eu fiz uma amizade ali na loja com uma colombiana, mais nova que eu, e ela amava o português. A loja sempre foi muito famosa, né, entre os brasileiros, tudo, por mais que tem latinos que consomem da loja, tem americanos, mas o público mais forte é o brasileiro. E ela falou, eu quero muito aprender português. Eu falei, não tem problema, eu te ensino português com excelência, você me ensina espanhol. E ela colombiana, e assim a gente começou. Ela me ensinava espanhol e eu ensinava inglês para ela, português para ela, porque eu falei, eu preciso me comunicar de alguma forma. Então, o espanhol lá foi minha primeira língua. E aí, trabalhei na loja, fui desenvolvendo, e virou um encantamento a venda. Por quê? Porque, na verdade, eu não via como venda, eu não forçava, eu não consigo forçar, obrigar você, por mais que eu sei que eu tenho total capacidade, mas eu não vou te forçar a levar um negócio, eu gosto que seja leve e natural. E esse processo de venda era maravilhoso, porque eu me vi fazendo parte de um pedaço mais importante de uma família, que é o aumento dessa família. Tem um bebê sendo gerado, tem toda uma história. Então, ali eu passei por histórias lindas. Fiz enxoval de pessoas que estavam em fila de adoção. Muitas histórias. Fiz enxoval de casal que tinha tido, infelizmente, um aborto espontâneo, mas que pela saúde, por tudo, o médico falou, não, pode ir, porque daqui a pouco você vai poder ter uma gestação, então não perde, faz. Então, teve muitos momentos. Então, e eu vivia as alegrias, eu já chorei com clientes. E aí eu descobri esse outro lado. Só que, ainda assim, eu sempre tive um relacionamento com o imobiliário, porque eu sempre gostei. E só depois de mais velha eu fui lembrar que quando criança eu parava no farol com meu pai de carro e eu pedia para ele pegar os folhetos de lançamentos de empreendimento e eu ficava desenhando planta, redesenhando as plantas. Aí às vezes eu mudava os móveis, eu gostava de folhear aqueles, mal eu sabia que do outro lado do mundo eu ia trabalhar com isso. E basicamente a gente chegou a ter uma empresa junto de administração, onde eu já estava mais ligada ao mercado imobiliário. Antes de passar para essa empresa, eu assumi gerência também em uma das lojas do grupo, onde a gente conseguiu levantar faturamento da loja. Eu consegui, no meu primeiro ano na Macrobaby, estar como a 4ª vendedora que mais vendeu, e isso foi bem legal. E, obviamente, a minha trajetória profissional teve aí uma janela que eu fui ser mãe. Então, quando eu engravidei, existiu a possibilidade, em conversa, em bastante parceria, de eu poder exercer esse papel 100%, e foi, assim, primordial. Eu não troco
por nada. Eu vejo hoje como foi maravilhoso para ambos. Mas chegou um momento, como eu era esse espírito corajoso, né? Inquieto. Exatamente, que precisa estar em movimento, que eu precisei de novo ir para o mercado, que eu falei, gente, estou me perdendo. E aí foi mais pro mercado, e aí foi quando a gente estava com a administradora, eu comecei mais, e aí logo depois eu comecei a ter a coragem, porque eu assumi a gerência financeira de uma imobiliária, onde eu nunca tinha trabalhado com financeiro na minha vida, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria aprender a mexer com uma plataforma. E aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, você precisa me arrumar um emprego, que eu quero aprender a mexer com QuickBooks. E é a plataforma de gestão, né, financeira dos Estados Unidos. E eu fui contratada, a princípio, assistente administrativa e tudo, só que o gerente da empresa, ele estava se desligando, onde foi meio que me oferecido assumir a parte de gerência e tudo. Eu falei, não, calma, vamos por bloco. Deixa eu assumir a parte do financeiro e aí depois a gente vai colocando mais coisas no prato. E foi um desafio tremendo, e ali eu tive a minha escola, porque é o que o Danilo falou, a gente teve realmente uma possibilidade que talvez aqui a gente não teria, de que lá nos Estados Unidos as empresas, elas tem muitas empresas de sucesso, como essa empresa que eu vim, mas são de pessoas que eles não têm a bagagem que os empresários no Brasil têm. Então, são de pessoas que foram lutando tal, e conseguiram e tem uma empresa de sucesso. Então, falta, às vezes, a parte mais teórica, mais burocrática, processos e tudo mais. E eu tinha muito isso, tinha e tenho isso forte em mim. Então, foi onde eu tive espaço nessa empresa para ver onde eram todas as lacunas e poder transitar em todos os departamentos, que não existia, né? Mas todos os setores de forma muito livre e poder movimentar, dar minha opinião, ser ouvida, trocar. E assim a gente conseguiu organizar o financeiro da empresa. Para você ter uma ideia, era uma empresa que é uma imobiliária, é uma imobiliária grande, tudo, mas o financeiro estava bem bagunçado. E o QuickBooks estava tão bagunçado que se demorasse mais um pouco, precisaria fazer uma coisa que é péssimo, que poderia gerar um alerta e até uma auditoria, que seria fechar esse QuickBooks, cancelar esta conta e abrir uma nova conta para a mesma empresa. E aí a gente conseguiu fazer uma reviravolta. Eu trouxe empresa de contabilidade e aí a gente conseguiu organizar todo o financeiro e o QuickBooks salvar o QuickBooks dessa empresa. Então eu vi isso muito legal, mas eu tava ali pagando os corretores, fazendo tudo, e aquela vontade de estar ali também começou a gerar mais, porque eu tava só com números, só com papéis. E foi aí que, em conversa com o Danilo, eu falei que, por que não? Que tava aquilo que lá atrás, quando eu trabalhava aqui na Iven, os gerentes falavam, você tinha que sair daí, vir pra cá, pras vendas. E eu falava, não, o meu lugar é no seguro, é no CLT, é com o meu plano de saúde, meu vale-refeição, tava tudo ok. E o Danilo, como no nosso relacionamento, eu sempre tive coragem de confiar nele e acreditar, ele também sempre me deu espaço, de acordo com o que a gente sempre pôde, para, não, vai lá. Então, quando eu pude ser mãe, ele falou, não, vai lá, eu seguro aqui, vai lá. Então, conversamos, ele falou, tá, então vai, a gente vai apertar aqui as contas, por quê? É sair do certo pro incerto. Eu nunca tinha sido... nunca estive em um trabalho 100% comissionada, né? Que dependesse 100% de mim. Foi um desafio gigantesco, mas eu me descobri.
quando eu virei corretora, tirei a licença, foi um desafio, não passei na prova de primeira. É uma prova difícil, mas eu consegui passar, e quando eu consegui passar foi um momento muito, assim, emocionante, né? Ficamos muito felizes, e depois eu comecei a trabalhar ativamente e já consegui começar a ter clientes através de tráfego, né, de leads e tudo, e lead é frio, extremamente congelante, né, literalmente falando. Mas eu digo que as coisas são como tem que ser, né? No momento que... E Deus me abençoou, nos abençoou muito nesse quesito, porque comigo aconteceu uma coisa que eu já sabia que não é muito padrão do mercado imobiliário, porque eu treinava os corretores aqui e eu falava, de 6 meses a 1 ano... Para a primeira venda, você tem que estar estruturado para isso. Normalmente processo, é assim, né, no processo. Obviamente, se você está fora da curva, né, já tem relacionamentos e tudo, uma carteira é diferente. E não era o meu caso. E aí, mas em 6 meses, foram 7 meses, eu já consegui, nos meus primeiros 7 meses de mercado, eu já consegui atingir 1 milhão em VGV, o que é bem impactante. O que é VGV? Valor Geral de Vendas. Valor Geral de Vendas. Então, isso foi muito legal, me trouxe a certeza de que o mercado imobiliário era a minha casa, que me deixava feliz, e poder crescer e desenvolvendo nisso foi muito legal, e é onde estou até hoje. Muito legal a história, e se não foi louca não, porque eu brinquei, né, que foi louca, porque quando a gente toma uma decisão por algo ou alguém que a gente confia, aí não é loucura, né, é só coragem. Coragem sempre, né, mas não foi loucura mesmo. Eu também, quando saí da empresa e fui ser vendedor por conta própria, quem me chamou, eu confiava bastante, né? E vamos falar do momento atual, né? O que vocês andam fazendo? Eu tenho uma curiosidade muito grande, que eu ainda não te perguntei assim oficialmente em público, que é o que te chamou a atenção para entrar no Fire Club, né? Fala também um pouquinho do Fire Club, para que eu não fale você. Com certeza. Eu falo, o maior prazer. E assim, até como foi para Débora, né? Até para contextualizar algumas coisinhas que é legal. Eu nunca tive necessidade comercial, mesmo que ela também falou que nunca teve. Nós trabalhávamos e atuávamos operacionalmente. Então, a minha transição de carreira e a dela expôs primeiro de tudo, a necessidade primária de vender. Que era quando você está no CLT, muitas vezes isso não chega no seu departamento. Você não se preocupa. Isso é a última coisa que você tem que se preocupar. Esse problema não é mesmo, o problema é do dono da empresa, entendeu? E nós acabamos caindo nisso. Outra coisa que começou a ajudar a gente é que até então não tinha percebido, mas imigrar é empreender. Então, o ato de ter imigrado pra gente já foi empreender, porque até então eu achava que eu nunca seria empresário. Meu pai era empresário, já falei isso pra você, meu pai era contador. Então, assim, cresci no meio disso, mas eu, pessoalmente, eu tinha, acho que até por ver também os desafios que meu pai sofria, né, com o empreendedorismo, com a operação contábil, que é tão burocrática no Brasil, eu acho que eu era meio traumatizado com o negócio. Então, naturalmente, acho que eu também fiquei nessa questão de ser funcionário, e nós seguimos isso. Então, quando a gente caiu nessa parte comercial, e que eu oficializei a minha entrada no mercado imobiliário, inclusive também fazendo a licença de corretagem de negócios, né, de business broker de lá nos Estados Unidos, eu estava muito confiante na minha capacidade técnica de mapeamento da oportunidade, análise dos números. Porém, diferente da Débora, a Débora é uma pessoa de pessoas, o relacionamento interpessoal dela é muito simplificado. Então, quando ela pulou o balcão para ir para a parte da corretagem, fazer o contato com o cliente, foi muito simples para ela. Para mim, não foi tanto, porque eu era uma pessoa acostumada a lidar com fornecedores, com representantes de venda, para fazer essa validação com advogado, com órgãos públicos. Então, eu cheguei com uma capacidade muito grande de fazer preparação dos negócios, mas vender é uma arte.
Então, quando você tem que transferir aquilo em uma necessidade para o cliente, porque até então, às vezes ele tem a vontade, mas ele não entende a necessidade daquilo. Então, o Fire e todo o nosso relacionamento, que a gente começou a construir isso, né, final de 2021 para 2022, e eu vendo a essência de vocês, o Serac, visitando o Serac, conhecendo o ambiente, a cultura de vocês. A Débora já tinha vindo comigo também em outra ocasião. E a gente falava, né? Nossa, que louco a essência. Você, a sua história, você é a gênesis do Serac com essa essência vendedora, vendedor viajante nato, a sua história, né? Para você isso é natural, para mim não era natural. Então, quando a gente chegou num evento que teve nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de estar lá também apresentando esse mercado que eu estava atuando, e eu vi que falei, nossa, primeiro que tinha uma necessidade, uma demanda reprimida que não estava sendo atendida, que várias pessoas que participaram do evento vieram falar comigo, poxa, a gente tem interesse de investir nesse mercado que você apresentou aqui, mas a gente não confia nas pessoas, é diferente de tratar com você frente a frente. Primeira coisa que eu entendi foi, eu preciso estar próximo dessas pessoas. Então, quando o Fire foi apresentado para mim como esse ambiente de interação de empresários de elite e pessoas com capacidade e visão para entrar no mercado americano, eu falei, poxa, eu preciso estar perto dessas pessoas. E maiormente foi quando eu entendi que a formação, a entrega que o Fire iria me dar através de todos os mentores e todo o pacote de entregáveis que tinha, iria agregar demais para mim. Então, quando eu entrei no Fire, tudo que eu pensei que seria foi muito mais. Porque, primeiro de tudo, que se pagou em meses. E não foi direto, porque muita gente entra nesses clubes, né, no grupos de mentoria, esses tipos de produto, de grupos, e a pessoa acha que é assim, vai ser geração de negócio eu e você. Eu vou te conhecer, você vai ligar para mim no outro dia depois do evento e vai botar um pedido lá de 100 mil reais no meu pedido. Comigo não foi assim. Comigo o que foi? Foi uma formação profissional acentuada, porque assim, você tem que baixar a sua guarda, né? Colocar o chapéu da humildade, se colocar no papel de aluno, diversos momentos. Então assim, o papel seu, da Carla, do Johnny, dos mentores do Fire foi essencial para, primeiro, afiar o machado das estratégias de venda comercial, fazer um alinhamento do propósito comercial, do que eu tava na mão, fazer esse afunilamento de atuação. Então, essa questão difusa da atuação que eu tinha, tô trabalhando com consultoria, tô fazendo business broker, também tô fazendo a construção. A gente começou a colocar isso num produto mais enxuto e com um processo comercial muito mais alinhado. Então, de cara, o que me teve de benefício direto foi converter os clientes que estavam na minha base empacados pela minha incapacidade, onde eu consegui, através dessa capacitação, resolver o problema comercial que eu tinha. Potencializou-se ainda mais quando a capacitação dos mentores me deu a visão de crescimento. Um dos problemas críticos da nossa atuação da corretagem é que corretor tem a tendência de ser eu presa. Né? Corretor não quer formar time, corretor não se trata como empresa. Ele não quer dividir lucro com ninguém. A comissão tem que vir inteira para o bolso dele. Então, eu tenho certeza que tem corretores que se fazem uma venda grande em janeiro, ele não trabalha o resto do ano. Entendeu? Então, essa mentalidade para mim foi quebrada. Ampliei o meu time, melhorei meu processo comercial 1000%. Ampliei outros departamentos e, colateralmente, outros projetos que eu tinha, que são um ecossistema que eu tenho, né, que você também é nosso sócio lá, de participação e serviços. A gente conseguiu formatar isso muito melhor e foi quando eu vi também, através do próprio Serac, a visão de ecossistema, que até então não tinha. Você vê as pessoas empreendendo até às vezes, é uma sociedade aqui, uma sociedade ali, tá? O cara tem 5 sociedades diferentes, nenhuma converge com nenhuma. Então ele luta várias guerras distintas. E eu entendi muito rápido com vocês que a mentalidade de ecossistema é extremamente vantajosa. Eu trouxe isso rápido para o meu contexto, formei esse ecossistema, trouxe pessoas capacitadas e hoje a gente tem essa capacidade de entregar contabilidade internacional, planejamento tributário, integrado à parte de corretagem imobiliária residencial, a parte de corretagem imobiliária comercial, que é a minha área de atuação e especialidade, a parte de
consultoria também que vem dentro disso, mas a corretagem de negócios, né? Fora que dentro da estrutura a gente ainda tem profissionais que fazem planejamento migratório. Então, hoje, eu entendi que eu virei realmente um ecossistema de serviços para estrangeiros e investidores, porque se a pessoa chega ali, a gente tem dentro dessa nuvem de interesse e de serviços, basicamente tudo que ela precisa. Então, ele vai precisar comprar um imóvel, tradicionalmente lá a gente vai escriturar na pessoa jurídica, a gente vai abrir empresa para ele, a gente vai dar consultoria para ele que se no momento ele quiser fazer o processo de imigração, a gente vai fazer o mapeamento dos processos disponíveis. Quando ele for realmente migrar, vai ter disponível o Green Card, a gente vai poder mapear para ele qual que é a consequência tributária daquilo. Existem, então a gente deixa o nosso cliente hoje muito preparado e tudo isso convergiu e se potencializou graças aos ensinamentos e às interações que nós tivemos dentro do Fire. A Débora é prova viva disso, como foi assim, eu posso dizer que acho que com clareza a gente estava num platô profissional onde a gente pensou o que a gente queria ser, mas a gente não sabia como ser aquilo. E o Fire juntou essas peças e organizou elas em ordem para que a gente conseguisse, de fato, executar. E não é segredo para ninguém que a gente já está indo para o 2º ano de clube agora, com resultados incríveis, uma lista de novos amigos, não posso nem chamar de sócio, porque a gente é um clube, é uma família. A gente cria amigos ali dentro. Então, assim, faço negócios hoje com diversos outros profissionais que interagem no clube. A gente rompeu essa barreira do mercado internacional, né? Abrimos, né? Demos acesso para o mercado americano de uma forma muito mais simplificada. E eu sou suspeito para falar, porque para mim os resultados foram, assim, incríveis. Legal. Estava refletindo aqui por isso que eu falo que a gente não perde nada conhecendo outras pessoas, né? E como o Johnny sempre menciona, né? A gente, ao conhecer outras pessoas, a gente se doar apenas, né? Não precisa, a gente não pode ser interesseiro, né? Porque aí as pessoas percebem e as pessoas se afastam, né? Então, eu quando conheci o Danilo, o meu interesse foi de ser cliente do Danilo, né? Porque eu não tinha segurança mesmo, né? Nós vamos falar disso já. Mas eu não tinha segurança, eu já investia no mercado lá, mas não tinha segurança com ninguém. Tinha, às vezes, relativa segurança, né? Então, quando o Elinho me falou, né, de vocês e tal, eu falei, poxa, se já está trabalhando com eles há um tempão e eles falam assim do Danilo, pô, eu acho que vai ser legal. E aí, quis ser seu cliente. Porque nem existia Fire Club, né? Quando lançamos o educacional e tal, eu nem imaginei de ter sócios de fora, de outro país, né? É um clube brasileiro, né? E aí, quando o Danilo falou, pô, eu acho que eu tenho interesse em entrar no Fire, eu falei assim, caramba, nem pensei nisso, né? Então, hoje, eu sou cliente dele, né, de vocês, vocês são clientes nossos, né? E acabou de tudo isso o mais legal que foi a amizade, né? Então isso é muito legal. Mas fala para mim, Danilo, Débora, né? Vocês podem falar à vontade sobre o porquê que um brasileiro ou um estrangeiro principalmente brasileiro, deve investir nos Estados Unidos, né? Eu sei que eu já invisto lá há um tempão e já fizemos o estudo, aliás, que você que fez para a gente, daquilo que a gente investiu, o quanto se transformou, né, em relação ao patrimônio. Mas eu queria que você falasse para os espectadores, com certeza, por que eu vou investir lá e não aqui, se numa conta de padaria, aqui eu consigo o investimento a 13% ao ano, e lá, se eu for fazer um investimento no mercado financeiro, aqui eu falando do mercado financeiro com o mercado financeiro, lá eu vou ter 8%, né, ao ano, né? Então não vou investir lá, vou investir aqui que eu tenho 13%, né? Conta aí, como é que é essa matemática? Exatamente. Focado no investimento imobiliário. Exato. Investimento nos Estados Unidos é uma questão estratégica. Sendo bem realista, a gente tem 2 pilares, que é a parte do câmbio, que a gente precisa entender,
e a parte de planejamento de patrimônio, né, que são 2 fatores. Quando você usa um argumento desse para mim, que eu escuto com frequência dos meus clientes, poxa, às vezes a gente tem produtos extremamente seguros de investimento nos Estados Unidos, dentro do mercado imobiliário, e eu falo para o meu cliente assim, a gente tem aqui 6% de retorno ao ano, mas é fixo, a segurança é extrema. Poxa, mas se eu investir a 100%, 125% do CDI, eu vou ter 13, 14. Só que eu tenho um dado para vocês, prático, para poder desconstruir isso. Se você tiver uma mentalidade global, que acho que é a mentalidade que profissionais, empreendedores, investidores que estão acessando outros níveis de recurso e pensam no mundo como um universo completo, né? Sem fronteiras, só ano passado o real desvalorizou frente ao dólar mais de 21%. Ou seja, qualquer 14% que você fez em real versus o resto do mundo, ele ficou 20% a menos. Isso é o primeiro dos fatores. Então, se você está correndo e vivendo o risco Brasil dentro da sua realidade, o que torna muitos milionários brasileiros classe média baixa nos Estados Unidos, porque se você vender todo o seu patrimônio em real, muitos deles não chegam a alcançar $1 milhão. Então, você perde desde então esse benefício. Olha, eu mesmo, prova viva disso, que se lá atrás eu tivesse comprado, por exemplo, que seja uma propriedade, se eu tivesse capacidade naquela época, a gente chegou lá quase com uma mão na frente e outra atrás. Se eu tivesse comprado uma casa com o dólar de 1,79 e o dólar bateu 6,30 há poucos meses atrás, só nisso eu já tinha batido todos os retornos de diversos fundos, de diversas aplicações financeiras por si só. Se isso sem considerar que o imóvel ia ter valorizado de 6% a 7% ao ano, tendo perdido a oportunidade de que na pandemia vários imóveis valorizaram de 40% a 50% em 2 anos. Então, assim, o mercado imobiliário, investimento nos Estados Unidos é uma alavanca de crescimento exponencial do patrimônio das pessoas. Então, pensar globalmente, levar capital para os Estados Unidos tem esse propósito. Você ampliar as suas reservas e ter esse cofrinho fora da realidade e alheio às questões políticas, econômicas, internas do Brasil. Porque assim, hoje a gente trabalha, quando a gente vai fazer essa consultoria para os nossos clientes, e muitos deles podem ter ouvido isso, que a gente está falando de ter 30% pelo menos do seu patrimônio em dólar, porque se numa situação catastrófica você está segurado para se reestruturar, porque o seu pilar está em dólar, né? E outra coisa, se tiver ruim para você aqui no Brasil, muito possivelmente isso acentuou a valorização do seu patrimônio em dólar. Porque o real desvalorizou, significa que você está ganhando mais dinheiro em dólar ainda. É um dos motivos básicos que os resultados que vocês obtiveram de mais de 400% em 7 anos são o que são. Isso não é segredo para muitas pessoas, o difícil é praticar isso. E ter a noção de, vou fazer. Então, assim, que nem eu falo, meu irmão morou nos Estados Unidos em 2003 até 2007. Naquela época, o dólar estava 3,25. A pessoa fala assim, nossa, o dólar 3,25 tá muito caro. Aí não compraram nada. Aí perdeu a chance de investir. Aí, beleza, o dólar caiu para 1,79 quando eu fui para os Estados Unidos. Se eu falasse para alguém em 2013 que o dólar um dia bateria 6, a pessoa fala, quando o dólar bater 6, o mundo acabou. Era basicamente isso que a pessoa ia falar. Se o dólar bater 6, acabou, vai estar todo mundo na miséria. Então, pensar em investimentos internacionais está relacionado a isso. Você tem que pensar no futuro e nas consequências das mudanças globais relacionadas a isso e na estruturação do mercado. Os Estados Unidos é um país com política mais estável, a parte de tributável extremamente mais estável e simplificada também. Então, isso traz esses benefícios diretos, não cria prejuízos para o investidor. Quando a gente começa a fazer esses investimentos com nossos clientes, a gente monta uma estrutura corporativa para ele. Agora, posso falar porque está mudando um pouco mais, mas até então a gente tinha a facilidade de que quando esse investidor trazia recursos aportados com o nosso suporte, ele saía de um IOF de 1,1% para um IOF de 0,38%. Ficava mais barato para ele, inclusive, investir. A gente faz todo o acompanhamento contábil, imobiliário, a gente faz toda a operação remota de bancária para esse cliente.
A gente abre conta em banco para eles terem que precisar pisar nos Estados Unidos. E vale se lembrar que tudo isso que a gente está falando, seja investir em imóveis, construção, incorporação, outros produtos imobiliários, a gente consegue fazer sem o cliente pisar nos Estados Unidos, sem necessidade de falar o idioma. Nossa equipe presta assessoria completa e todos os profissionais que nós trazemos para a operação têm capacidade de trabalho remoto para fazer a escrituração dos imóveis, todos esses processos. Então, tudo isso dito culminou na questão e na necessidade mais básica. Validar produtos de investimento seguros e com rentabilidade previsível. Então, o motivo que hoje nós somos sócios é que os seus resultados e o meu empenho no mercado trouxeram essas comprovações e essa validação que, inclusive, nós postergamos o lançamento desses produtos no mercado a troco de provar o que a gente estava querendo propor e apresentar no mercado. Então, pensar em incorporação, projetar, mapear o mercado para que essas pessoas, esses investidores possam chegar com o capital ali, é extremamente importante. Os Estados Unidos estão vivendo uma epidemia de casos gravíssimos de fraude com investimentos. Então, é muito importante esse conhecimento, a transparência está dentro do processo. A gente implementou isso na nossa plataforma, uma plataforma extremamente transparente justamente por esses motivos. Tem o nosso nome, tem o nome do seu nome na frente, tem o meu nome na frente, tem o nome da Débora na frente. Então, assim, a gente se preocupa com a nossa reputação. Mas, assim, sintetizando a pergunta pensar em investir nos Estados Unidos não é uma questão de querer ou não, é uma questão de necessidade. Porque se você está querendo realmente ter um patrimônio sólido e seguro, a questão internacional vai ter que fazer parte do seu portfólio, não é uma opção mais. Verdade. Mas, Danilo, me fala assim, na prática, em termos bem simples, uma pessoa que vai iniciar investimento lá, qual é o valor mínimo que a gente oferece nos nossos produtos e o que seria feito com o dinheiro? Legal. Hoje, o produto mais barato que nós temos e acessível dentro da plataforma da Summit, a gente não acabou não mencionando o nome, a nossa operação chama Summit Invest, seriam produtos da parte de fundos relacionados a terrenos, onde o investimento mínimo é $20 mil, então a gente está um pouco mais de R$100 mil de investimento mínimo. Esse capital vai ser empenhado em ativos reais, então terrenos, imóveis, para geração de receita, relacionados à valorização. Então, são terrenos que a gente compra com propósito de venda. A distribuição dos lucros para o investidor é relacionado à venda desses terrenos e à valorização. Obviamente, toda a parte estratégica é nossa, né, de mapear isso. A gente faz a incorporação dos terrenos para potencializar o rendimento deles. E a gente simplifica muito para o cliente e minimiza o risco ao máximo. Em resumo, o que a gente está falando aqui, a gente está expondo o nosso cliente apenas ao risco imobiliário. Por quê? Aí tem coisas que são fora do nosso controle. O mercado imobiliário voltou para algum caminho, teve alguma questão de juros do país que afetou a volatilidade do produto, não é nem a liquidez. A liquidez ela está garantida. A questão é a volatilidade dessa liquidez. Então, vai demorar mais, menos. É que nem o mercado de renda variável. Enquanto você não vender, você não perdeu. Basicamente isso, mas a gente está tratando isso com um produto real, escriturado no nome do nosso cliente, onde ele tem acesso a essa liquidez muito mais simplificada. Então, a gente começa em $20 mil e a gente pode chegar a isso a mais de $1 milhão quando a gente estiver falando em produtos que nós temos de incorporação multifamiliar, condomínios completos de 50, 60, 100, 200 casas, complexos de apartamentos também, que são produtos extremamente rentáveis nos Estados Unidos. E a gente abre espaço para tanto investidores individuais quanto para grupos de investidores, fundos inclusive, acessarem esses produtos através da nossa validação e poderem ter acesso à rentabilidade do mercado imobiliário americano, né? Quer dizer, eu posso investir, né? O nosso potencial cliente pode investir um valor pequeno, né? Porque $20 mil é um valor pequeno, num pool de investidores. Sim. O que vai ser construído, ou se nem vai ser construído, se vai ser a valorização do terreno para ganhar depois com a valorização do terreno, aí ele vai ter um percentual naquele pool, mas o valor dele fica com a parte do terreno
em garantia. Exatamente. Né? Ou seja, não tem perigo de sumir aquele valor. Exatamente. Ou ele pode investir sozinho se ele quiser, valores maiores. Né? Eu quero comprar um terreno, construir uma casa e vender a casa. Ou construir uma casa e locar. Né? Porque tem gente que gosta de construir, vender, ter o lucro, constrói mais. De uma ele faz duas, de duas ele faz quatro e assim por diante. E tem gente que quer construir e alugar. Aí compra outro terreno, construi e alugar. Todas essas opções a gente oferece. A gente oferece e a gente ajuda o investidor a entender o perfil dele, porque você citou duas estratégias, uma de multiplicação patrimonial e a outra de renda passiva. Renda passiva. Então, quando a gente entende a necessidade do cliente, através da nossa linha de produtos, que eu chamo ela de linha porque ela é naturalmente é produto residual do outro. Então, se esse cliente não quiser, como você falou, não quero participar de pool nenhum, não quero estar associado a outros investidores, eu vou, nesse momento, comprar o meu próprio terreno. Se eu vou utilizar ele agora ou não sei. Porém, você já está com o benefício da valorização imobiliária tradicional dos Estados Unidos, 5% a 7% ao ano. Então, você está travado nisso. Então, se você decidir vender esse terreno daqui a 24 meses, você já vai ter sua liquidez. Primeiro também porque a gente está trazendo um terreno para você com um colateral de valorização muito maior que o tradicional, porque são terrenos incorporados nossos. Não são terrenos que a gente está comprando de revenda dentro do mercado. Ele tem, então, essa opção do pool de investimento. O pool de investimento, para o pessoal só entender também, é consolidação de capital, pessoal. Peguei 50 dele, 50 meu, 50 dela, a gente juntou, virou 150 e cada um pega 33% disso. Então, ou a gente faz essas opções únicas. Existe também a opção de fazer essa consolidação de capital por pequenos grupos de investidores. Vamos usar um exemplo aqui, a Débora, Martins e o Lorenzo querem fazer um investimento e cada um vai trazer o percentual deles. Nós, como Summit, ajudamos a consolidar o capital, a estrutura, inclusive, societária que vai operar. Aqui no Brasil é muito famoso as SPS, a gente não tem esse recurso tributário nos Estados Unidos, a gente tem que fazer isso através do contrato social que a gente incorpora. Até para pontuar que o contrato social lá não é um instrumento público, é um instrumento particular, né? Então a gente monta isso para que guie a sociedade e gere como os lucros vão ser distribuídos. A gente deixa essa operação formada, seja ela para comprar o terreno, construir a casa e vender, ou seja ela para comprar o terreno, construir a casa e botar para locação. E isso é onde cria essa linha de produtos que nós temos, onde o nosso cliente que é dono de um terreno, ele vira fornecedor do nosso cliente que quer comprar um terreno para construir uma casa. E onde o cliente que construiu a casa vira fornecedor do cliente que quer comprar uma casa, de repente, para botar para locação. E onde o cliente que já tem a casa construída e locada vira fornecedor para o cliente que quer comprar renda passiva ativa. Onde ele comprou a casa já com aluguel feito e ele já vai receber o aluguel no mês seguinte. Então, a gente tem tudo isso essencialmente dentro do portfólio de produtos. Muito bem. Esses dois aqui tem muito que falar. A gente já esgotou o tempo e não conversamos quase nada. Quando a gente se encontra pessoalmente, eu e o Danilo, a gente faz uma pauta e esgota a pauta. Mas quando eu pego o avião de volta, eu falo, putz, eu tenho que conversar tanta coisa ainda com o Danilo. Faltou. Então faltou alguma coisa. Estamos chegando ao final, muito gostoso estar aqui com vocês. Eu queria que cada um de vocês desse a mensagem final para o pessoal que está nos assistindo aí. Eu vou deixar a Débora começar, então. Ladies first. Bom, eu já falei mais de uma vez nos bastidores para você e para Amada, né? Para Magda. O Danilo falou, né, um pouco sobre por que entrou no Fire e tudo mais. Pra gente, o clube é muito novo, mas esse processo, né, de procurar treinamentos para desenvolver, para mim já acontece há bastante tempo e lá nos Estados Unidos hoje a gente tem bastante gente levando esses modelos para lá, né, coach e tudo mais, coisas muito legais. Tá? Mas o Fire realmente é diferente. Eu falo olhando para o Martins, olhando para vocês, porque não só porque eu conheço vocês e a gente se tornou amigos, mas porque dentro do Fire você consegue viver
uma experiência que não é em qualquer ambiente de negócios, né? Porque o objetivo do clube é gerar negócio, tanto para o clube quanto para quem está dentro, mas você consegue ter dentro dele uma conexão que vai muito mais além do negócio, que é o Danilo mencionou de se tornar amigo, mas eu consigo ver e sentir a essência e das pessoas que fazem parte, de você entender e ver o caráter que tá todo mundo alinhado. E você encontrar isso em uma sociedade, né, em um ambiente que são muitas pessoas, acaba sendo difícil, né? Mas eu já falei isso para vocês e eu acho que vale ressaltar, e eu acho que nunca falei em público, que isso só é possível por conta de vocês todos, da família Martins, porque isso é o que vocês são como essência, como caráter. Não só, então vocês trazem muito isso para o FIRE, né, e para os negócios onde vocês estão envolvidos, e a gente vê isso muito, de forma muito clara no Johnny e na Carla, que estão mais lá, né, mas que é reflexo totalmente da família como um todo, e é o único clube. Já participamos, não de clube, mas de mentorias, de muitos outros produtos, mas é o único clube que eu consigo sentir a essência e a leveza e essa conexão natural de pessoas no mesmo nível de coração, de caráter, de diversas coisas que para mim de vibração, que para mim é importante. Legal, eu pedi uma mensagem final, mas não era para fazer chorar, né? Obrigado, Débora. Obrigado. E aí, você, Dani? A Débora facilitou muito o comentário, né? Essa mensagem realmente é um depoimento. Ela não deixa escapar nada, né? Como a gente, assim... O que nos leva a fazer um bate-volta de 14 mil quilômetros, né? Que é o que realmente representa pra gente sair lá da nossa casa, estar aqui, trazer o nosso filho. E por que eu falo isso? É um ambiente onde ele é genuíno, não existem personagens, é uma coisa que eu tenho que admitir aqui. Tem pessoas que se relacionam comigo, me vê com você, com o Johnny, com a Carla. Assim, o Johnny é aquilo mesmo que ele aparece na internet? Pessoal, não existe personagem aqui, é todo mundo que eles são. E desde o Martins, do Johnny, até a pessoa aqui dentro do Serac que serve o café pra gente com alegria, com atenção, com cordialidade. Então, é um ambiente onde a gente vem para fazer amigos, muito mais do que negócios. É um ambiente familiar, onde a gente se une. É um ambiente que me traz paz de ter o meu filho dentro, para ele ver o que a gente está vivendo, ele absorver isso, nem que seja por osmose, o que a gente está se propondo ali, que é um sacrifício para a gente também, por conta de agenda, desse deslocamento. Mas o propósito é muito maior que isso, para que as pessoas entendam realmente que isso agrega na vida, o processo completo que você vai ter de crescimento e trazendo para a nossa realidade, né, da mensagem em si. Quando a gente fala de investimento, pessoal, quando a gente fala de mercado internacional, eu tenho uma frase que eu tenho falado recorrentemente para os meus amigos e clientes, o único dólar caro é aquele que você não tem. Essa frase pega muito para quando você é investidor internacional e você fica nessa, o dólar bateu 5, eu vou esperar ele baixar para 4 e pouco. Quando você espera baixar para 4 e pouco, ele bate 6,30 e você já perdeu a chance de ganhar na valorização cambial. Então, assim, planejamento de investimento internacional é uma questão estratégica e você tem que fazer isso pensando em todos os aspectos. Então, utilize plataformas sólidas como a dos clubes que o Serac entrega. E a gente não está falando aqui só de Fire Club. Fire Club a gente menciona com recorrência porque nós somos sócios do Fire. Mas existe o Star Club, Fire Club, hoje temos o Energy, cada um com o seu propósito também, alinhando os interesses dos sócios, para que vocês possam acentuar cada vez mais a geração de receita para abrir a mente e acesso ao mercado internacional, a falar de dólar, a falar de investimentos internacionais, a falar de ter imóveis fora dos Estados Unidos. Isso tudo com o suporte e mentoria de vocês,
que eu acho que é essencial, porque vocês ensinam o que vocês fazem e fizeram. É diferente de mentores de ChatGPT. Muito bem, muito bem. Depois desse conteúdo todo, vamos encerrando por aqui o Seracast e nos vemos no próximo episódio já com o host oficial, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um abraço.